Bom dia, turma 701. Convido você a pegar o seu caderno, anotar aí a data da nossa aula de hoje, 2 de dezembro de 2020. Lembrando a você para não deixar de participar do Google Class e enviar para mim as suas atividades, tá certo? Na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre gentes e terras da América Portuguesa, dando início aí sobre a chegada dos africanos no Brasil. Bom, nós podemos dizer que a partir do século XVII, o historiador brasileiro Frei Vicente do Salvador, ele escreveu que os portugueses pareciam caranguejeiros, pois ficavam apenas arranhando as costas brasileiras. E, de fato, isso realmente aconteceu, porque a população luso-brasileira ela concentrava-se somente no litoral. Isso aconteceu porque, na época, avançar pelo interior era difícil demais, devido a animais peçonhentos, a doenças variadas e à resistência indígena à ocupação de suas terras. E então, a partir do final do século XVI, essa situação começou a mudar. Foi quando a colonização avançou tanto para o interior quanto para o litoral. E aí nós vamos estar falando aí sobre o processo de escravidão. E esse processo, desse avanço da colonização aí portuguesa contribuiu para a chegada dos africanos no Brasil. Bom, mas antes da gente falar sobre isso, eu gostaria de deixar uma reflexão para você. Havia escravidão na África antes dos europeus? E aí, o que vocês acham? Pois é, vamos ver se realmente havia já escravidão antes da chegada dos europeus? Bom, a escravidão é uma instituição muito antiga e existiu em várias partes da Terra. Na África, por exemplo, antes da chegada dos europeus, mais ou menos no século XV, também já havia escravos. Então, segundo uma professora chamada Leite Hernandes, nas sociedades tradicionais africanas, as pessoas podiam ser escravizadas por 4 motivos principais. Sabe quais? Primeiro, por guerra entre diferentes povos por terra e poder. Segundo, por fome, quando o indivíduo não tinha meios para se alimentar, ele oferecia a si mesmo e a sua família como escravos. Pela punição judicial, quando uma pessoa cometia um crime, por isso ela era condenada à escravidão, e por penhora humana, quando o indivíduo oferecia a si mesmo como garantia de um empréstimo e, se não pudesse pagar, era escravizado. Mas, segundo o professor, outro professor chamado José Rivas de Macedo, na África a escravidão tinha características próprias. Nas sociedades africanas, o que acontecia? Os escravos eram a minoria, faziam trabalhos exaustivos, mas depois de algum tempo eles eram entregados ao grupo vencedor como pessoas livres. O filho de um homem livre como uma escrava nascia livre e era incorporado à linhagem de seu pai. E, além disso, em algumas sociedades africanas, os escravos podiam se casar com pessoas livres e também ocupar postos importantes no governo, tá? Agora aí, como atividades e para a gente assim exercitar o que nós acabamos de estudar, tá? Vocês vão pesquisar para mim sobre personalidades negras e você vai anotar aí no seu caderno e depois me enviar lá no espaço Google Class. Depois você vai responder as páginas 226, 227, 228 do seu livro. Beijo grande, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.